A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo número 2, diz assim a partir do verso 10. 2 Coríntios, caso você goste de marcar, fazer anotações na sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Quem está escrevendo esse texto, destinado ao povo de Corinto, é Paulo. E Paulo tem uma história de vida extremamente grandiosa, porque se nós olharmos para quem foi Paulo, Paulo era um romano, ele era um cidadão romano. E quando a gente contextualiza no primeiro século depois de Cristo, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento e uma autoridade fora do normal para os padrões da época. Era uma pessoa que aonde ele chegava ele era respeitado. Primeiro porque ele era uma autoridade em relação ao cargo que ele ocupava perante Roma. Ele era como se fosse um governador, um procurador da justiça, um promotor. Então ele era uma pessoa de um título de nobreza em relação ao Império Romano. Então era uma pessoa respeitada. E se não bastasse o poder político, Paulo era também um homem, ele era um judeu conhecedor profundo das Escrituras, porque ele recebeu da fonte de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, era um estudioso das leis, que ensinou Paulo todos os princípios do judaísmo. E Paulo, com poder político e com conhecimento da palavra, conhecimento de todos os ensinamentos que Deus tinha passado para os judeus, usava desse poder e autoridade para dominar, oprimir, perseguir e matar os cristãos. E Paulo, ele é prova de uma grande transformação do poder de Deus para a vida de um homem. Na sua autoridade, no seu poder, Paulo um belo dia teve um encontro com Jesus. E o curioso é que Paulo estava montado num cavalo, uma grande luz dos céus chegou até os olhos de Paulo de maneira que ele ficasse cego. E há uma ilustração muito linda nessa parte, porque Paulo, ele não conseguia enxergar mais o que estava ao redor, mas isso também fazia parte dos planos de Deus. Deus queria que Paulo fechasse os olhos para as coisas materiais, para as coisas do mundo, para ter um relacionamento diferente com o Criador, de um modo espiritual, de um modo que o Espírito Santo pudesse revelar a ele qual era o seu chamado, o que ele deveria fazer ao longo da sua vida a partir daquele momento. E realmente Paulo, ele foi transformado de maneira grandiosa. Aquele homem conhecedor e poderoso, que ficara cego por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias, restituiu a visão a partir da vontade de Deus. E a partir dessa visão restaurada, Paulo começou a enxergar que havia um propósito maior para a sua vida do que simplesmente usar o poder político e a autoridade a qual tinha para perseguir, matar e destruir. Paulo aceita no seu coração Jesus, e de perseguidor de cristãos, Paulo começa uma obra missionária. Paulo começa a viajar de lugar em lugar para evangelizar, para ensinar, para falar do amor de Cristo. Se nós olharmos para as condições naturais, nós vamos perceber por que um homem seria capaz de fazer algo tão absurdo. Porque quem está disposto a abrir mão de poder, de autoridade e de riqueza? Paulo se encaixava perfeitamente nesses quesitos. Paulo era um homem onde ele colocava o pé, onde ele chegava, ele era temido devido ao poder e autoridade que ele tinha para os padrões humanos. A autoridade dele impunha respeito. Mas a partir do momento que ele tem esse encontro com Jesus Cristo, ele começa
a se colocar como mais humilde, como mais simples, como um servo, aquele que não está para servir, não está para ser servido, mas aquele que veio para servir a Jesus. E nessa passagem que nós temos no livro de 2 Coríntios, o que ele está dizendo? Olha, eu quero falar para vocês que o perdão é necessário, porque nós temos conhecido a obra de Satanás no nosso meio. E é importante que nós fiquemos vigilantes para que nós não venhamos a cair nas armadilhas que Satanás tem preparado para nós. Ele estava falando para o povo de Corinto, para que vigiasse e para que perdoasse os seus irmãos. E nessa condição, o que Paulo está dizendo? Que os planos do diabo é de matar, é de roubar e de destruir. E ele começa a fazer isso na vida da pessoa de maneira muito simples, de uma maneira que a sutileza do pecado vai entrando e como um câncer vai tomando todo um ser, de maneira que até uma família seja envolvida. Coisas simples, coisas que aparentemente são normais aos olhos humanos, mas que na prática trazem grandes prejuízos à salvação de uma pessoa. Então Paulo exorta, assim, olha, não carreguem em seu coração a mágoa, libere o perdão porque ele é necessário, porque os planos de Satanás até mesmo é fazer com que esse ódio fique efervescendo no seu coração para que todo o seu ser seja contaminado. E ao invés de você olhar para o alto, ao invés de você olhar para os céus e olhar a presença de Deus, você fica remoendo em coisas pessoais, em coisas minúsculas, em coisas insignificantes, impedindo que a glória, a majestade, o poder de Deus possa agir sobre a sua vida. Eu quero te convidar nessa manhã a refletir na palavra que também está escrito no livro de Salmos, que diz que as misericórdias, que o perdão de Deus, ele se renova a cada manhã. Que cada dia Deus está com as suas mãos estendidas para a tua vida que está me ouvindo nessa manhã, para te perdoar. Não importa o tamanho da sua transgressão, não importa o tamanho do seu pecado, mas o Senhor tem uma mão abençoadora para te libertar de toda a transgressão, de todo o mal, de todo o pecado. Eu quero fazer aqui uma ilustração que você vai entender perfeitamente o que significa que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Provavelmente tem muitas mulheres que estão nos ouvindo. E geralmente o serviço doméstico fica a cargo das mulheres, né? Geralmente as mulheres que se organizam e arrumam a casa. E logo que amanhece, após dormir, eu sei que tem que fazer tudo de novo, né? O trabalho se renova a cada manhã. E as mulheres, por mais que trabalham, sempre tem alguma coisa a fazer dentro de casa. Pegue esse exemplo para a palavra do Senhor Jesus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, mulher que está me ouvindo nessa manhã, do mesmo jeito que o serviço na sua casa se renova dia a dia, que você tem tudo novo a fazer daquilo que você já fez no dia de ontem, não se preocupe. A graça do Senhor, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor também se renovam a cada dia. Também as mãos de Deus estão estendidas diariamente para te tocar, para te perdoar, para te abençoar, para fazer com que você possa caminhar um dia mais na sua vida, na certeza de que Deus está com as suas mãos estendidas para te perdoar. Mas Deus só pode te perdoar se você também perdoar, né? Quando a gente ouve a oração e medita na oração do Pai Nosso, ele fala que perdoais os nossos devedores, assim como nós também temos perdoado. É uma condição, é um pré-requisito. Deus me perdoa, quando eu também libero o perdão. Esse é o desafio dessa manhã para você nessa palavra. Eu convido a você a dar um passo de ousadia. Perdoar aqueles que têm te ofendido. Perdoar aqueles que têm te magoado. Perdoar aqueles que têm te perseguido. Perdoar muitas vezes aquelas pessoas que te maltratam, que te colocam numa situação constrangedora. Até esse devemos perdoar. Porque a palavra diz assim, se nós não formos capazes de perdoar os nossos inimigos, de que vale a nossa fé em Cristo Jesus? Então, medite conosco nessa manhã, para que a bênção do Senhor possa chegar até a sua vida. É o que nós oramos e desejamos em nome do Senhor Jesus.